Para quem está começando na arquitetura, tem uma lição que é fundamental. A beleza de um projeto vai muito, mas muito além do que os olhos conseguem ver. Hoje, a gente vai desvendar uma parte que é invisível, mas que é vital para qualquer construção. Pensa nisso aqui como a primeira grande aula sobre como pegar um desenho e transformar num espaço seguro, num espaço vivo de verdade. Olha só para essa planta baixa. A gente vê as paredes, as portas, os cômodos, tudo bem definido. Mas como é que a gente garante que dentro de cada um desses espaços a energia vai fluir do jeito certo, de forma segura e eficiente? Sabe, como a luz acende, como o chuveiro esquenta, o celular carrega, tudo isso sem nenhum risco. Então, a resposta para tudo isso, a verdadeira espinha dorsal de qualquer instalação elétrica residencial aqui no Brasil tem um nome: NBR 5410. E olha, isso não é só um manual técnico não. É o guia que garante a segurança e a funcionalidade de todo o sistema elétrico. Vamos mergulhar nisso juntos. Certo. O primeiro passo é sempre ter o panorama geral. Antes mesmo de sair pensando em tomada e lâmpada, a gente precisa entender o caminho, como a energia chega até a porta de casa. A energia faz uma viagem, né? Ela sai da rede pública lá na rua, passa por um cabo, que é o ramal de ligação, e chega no medidor, aquele famoso relógio de luz. Dali para frente, ela entra na casa e vai direto para o cérebro de toda a operação, o quadro de distribuição. É a partir desse quadro que a mágica toda acontece. E para a gente começar a planejar esse cérebro da casa, o primeiro passo, o passo zero, é responder uma pergunta fundamental. Uma pergunta que vai definir todo o resto do projeto. Exatamente isso. Qual é a demanda de energia dessa residência? Não dá para simplesmente chutar um valor. De jeito nenhum. A gente precisa calcular. E a norma, claro, ensina direitinho como fazer isso de forma bem precisa. O processo é quase como fazer um inventário. A gente lista todos os equipamentos elétricos que a casa vai ter, de chuveiro e ar-condicionado até a última lâmpada e o carregador de celular, e aí soma a potência de cada um. O legal dessa tabela é que ela mostra pra gente o resultado final desse cálculo. E o resultado é 20.390 watts. Guarda bem esse número. Ele é a chave para a nossa próxima decisão, que talvez seja a mais importante de todas na hora de conectar a casa com o mundo lá fora. É esse número que vai ditar como a gente pede a ligação de energia para a concessionária. Com base naquele número, naqueles 20 mil e poucos watts, vamos definir o tipo de fornecimento, se vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. Cada um deles serve para uma faixa de potência diferente. A ligação monofásica é a mais simples de todas. Ela é feita com 2 fios e serve para um consumo mais baixo, geralmente até uns 12 mil watts. É a ligação ideal para apartamentos pequenos ou kitnets, por exemplo. Agora, lembra do nosso número? 20.390 watts, certo? Pois é, ele se encaixa perfeitamente aqui na ligação bifásica. Ela usa 3 fios e já aguenta uma demanda maior. É o caso da maioria das casas hoje em dia, que tem bem mais equipamentos. E para aquelas demandas bem altas, acima de 25 mil watts, como em casas muito grandes com um monte de aparelho potente, ou até pequenos comércios, aí a gente usa a ligação trifásica, que é a mais parruda de todas. Muito bem, a energia chegou na casa com a ligação certa. Agora, vamos entrar e conhecer o centro de comando, o coração de verdade do sistema elétrico, o quadro de distribuição. O que é realmente incrível aqui é ver como cada pecinha tem um papel crucial. O IDR, por exemplo, ele é um salva-vidas. Ele desarma se detectar qualquer fuga de corrente, evitando choques elétricos graves. O DPS é tipo um guarda-costas, protegendo os equipamentos contra surtos de tensão, como aqueles causados por raios. E os disjuntores, bom, eles são os gerentes de cada circuito, protegendo tudo contra sobrecarga. E por falar em circuitos, a próxima etapa é justamente a parte mais inteligente do projeto. A gente vai dividir a casa em vários circuitos independentes. Isso é por organização e, claro, segurança. A NBR 5410 ensina a gente a dividir as tomadas em 2 grandes grupos. As TUGs, que são as tomadas de uso geral, para os aparelhos do dia a dia. E as TUEs, tomadas de uso específico, que são exclusivas para os pesos pesados da casa, sabe? Chuveiro, forno elétrico, ar-condicionado. Cada TUE dessas tem o seu próprio disjuntor. E a norma vai ainda mais longe. Ela define um número mínimo de tomadas para cada ambiente. E não é aleatório, não. Essa regra do perímetro garante que os pontos fiquem bem distribuídos, o que evita o uso de um monte de extensão e T, que, convenhamos, são uma fonte bem comum de acidentes. E esse quadro aqui ilustra essa lógica em ação de um jeito brilhante.
Olha como o circuito da iluminação é separado do circuito das tomadas. E o mais importante, repara como o chuveiro, com seus 3.500 watts, tem o circuito 10 só para ele. É essa separação que garante que, ao ligar o chuveiro, a TV da sala não vai desligar. Chegando aqui no final, é muito importante reforçar a ideia central de tudo isso. Seguir a NBR 5410 não é sobre cumprir burocracia, é muito mais do que isso. O ponto crucial é esse. A responsabilidade de quem projeta um espaço vai muito além da forma, da cor, da estética. Envolve garantir que aquele ambiente seja um refúgio seguro. A eletricidade é uma ferramenta poderosíssima, e a NBR 5410 é um manual que nos ensina a usá-la com respeito e com sabedoria. Então fica aqui uma reflexão. Da próxima vez que alguém entrar num cômodo, vale a pena observar as tomadas, pensar na iluminação, lembrar do chuveiro. Com esses princípios todos em mente, qual será a primeira regra da NBR 5410 que vai chamar a atenção no nosso dia a dia? Esse é o primeiro passo. É o começo para desenvolver um olhar mais técnico, mais cuidadoso.